Muito bem, nós estamos aqui felizes agora, principalmente com esse momento de podermos compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra hoje edifique tua vida, amado ouvinte. E o texto que nós vamos meditar hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Inicialmente nós iremos ler do verso 1 até o 6. E aí, em seguida, iremos ler mais alguns versos. Mas essa história é muito impactante, que nós iremos ler agora. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 6. A palavra do Senhor diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vitória ou livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Antes meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, te enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Essa história é uma história muito conhecida na Bíblia, e fala então desse homem chamado Naamã. Era um homem vitorioso, um herói de guerra, tinha muito respeito ali na Síria. Porém, Naamã tinha um grande problema. Ele tinha uma doença que na época era incurável. Ele era leproso. Não sabemos ao certo como que era o tratamento das pessoas que moravam na Síria quando eram acometidos de lepra, mas sabemos muito bem que em Israel a pessoa era totalmente isolada. Ela perdia o direito do convívio social. Ela vivia daquele dia em diante, do dia em que era atestado que ela estava com lepra. Ela não podia mais viver em família. Essa pessoa era levada a lugares chamados cidade refúgio, e esses lugares eram lugares preparados sem estrutura nenhuma para pessoas que eram acometidas de lepra. Tudo indica que na Síria não era bem assim, até porque ele ainda exercia o seu trabalho. Ele era comandante do exército, mas mesmo assim podemos atestar que esse homem sofria bastante por causa dessa doença. Quero mencionar também essa menina, que a Bíblia nem fala o nome, porém uma garota que tinha fé no Deus de Israel e que foi levada cativa à Síria, e lá ela estava a serviço da mulher de Naamã.
Essa menina poderia estar vivendo em um desespero total. Essa menina poderia, como que eu posso dizer? Ela poderia ter até mesmo perdido a fé no Deus de Israel, usando a seguinte justificação: olha, como que eu vou acreditar num Deus que permitiu que eu viesse para cá, para um lugar, para uma terra estrangeira, trabalhar como escrava? Como que eu posso continuar adorando e acreditando num Deus assim? Mas essa menina não fez isso. Mesmo nessa situação de cativeiro, ela continuou mantendo a sua fé viva no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Você pode me perguntar: irmão, qual é a prova que você pode dar que essa menina, a serviço da mulher de Naamã, continuava vivendo uma fé verdadeira no Deus de Israel? O testemunho que ela dá. Quando ela vê a situação do seu senhor, do seu patrão, ela relata para a sua senhora, dizendo: se o meu patrão, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta que existe lá, ela estava se referindo ao profeta Eliseu, ele o restauraria da sua lepra, ele ficaria curado. Pastor João, sexta de manhã, sexta de madrugada, lá na igreja, no momento de intercessão, de oração, ele citou essa menina. E ele fala exatamente no seguinte ponto: às vezes pessoas desconhecidas e que são consideradas pequenas trazem grandes bênçãos para nós. Essa menina, uma menina desconhecida, a Bíblia nem fala o nome dela, porém ela traz uma grande bênção para aquela casa. Ela relata e ela prega e ela fala, ela testemunha do poder de Deus, ela testemunha sobre o homem que era usado por Deus, chamado Eliseu. E ela diz: se o meu patrão estivesse em Samaria, ele seria curado, porque lá há um Deus verdadeiro, poderoso, e lá há homens de Deus que fazem a obra do Senhor, e ele seria com certeza curado da sua lepra. A história continua, diz: com certeza essa esposa, quando ouve essa menina falar, ela corre para Naamã e diz: olha, a menina que trabalha conosco falou isso assim assim. Diz que se você estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua doença. O Naamã então corre até o rei e relata exatamente a mesma coisa. O rei então, como tinha grande estimação por Naamã, porque a palavra diz que através de Naamã Deus já havia dado muitas vitórias ao rei da Síria em guerras. Então ele pega e escreve uma carta ao rei de Israel, e ele manda Naamã com alguns presentes para Israel. E Naamã então foi, e a palavra diz no verso 6 que ele chega diante do rei de Israel. Nós não iremos ler, mas no versículo 7 diz que o rei de Israel, quando lê aquela carta, ele entra em desespero, ele rasga as suas vestes, e ele diz assim: por acaso sou eu Deus para que possa curar esse homem dessa doença? O rei da Síria está querendo um motivo para romper comigo, porque eles viviam um momento ainda de paz, né? E ele diz: o rei da Síria está querendo apenas um momento, um motivo para declarar guerra a mim também. Mas aí, por fim, continuando a história, que eu não vou ler toda a história, mas vou citar. Eliseu soube da presença de Naamã em Samaria, então ele manda chamar Naamã à sua casa. A história diz que quando Naamã chega, Eliseu não sai ao seu encontro, mas ele manda apenas um recado para Naamã. O recado dizia o seguinte: vá
ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado da sua doença. Naamã, quando ouve esse recado, ficou muito furioso, muito indignado. E ele diz assim, será que ele deve ter pensado assim, será que esse profeta Eliseu não sabe quem está aqui, o comandante do exército da Síria? Ele poderia ter vindo pelo menos ao meu encontro, tocado em mim para restaurar a doença, para restaurar essa lepra, para que eu ficasse curado, porque eu sou uma pessoa muito importante. Irmãos e amigos, ouvintes, muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos de Deus porque nós nos achamos demais. Nós achamos que nós somos muito importantes e que Deus deve fazer aquilo que nós necessitamos. E é totalmente ao contrário. Na verdade, o grande, o poderoso, o importante é Deus, não nós. Nós vivemos em dias em que as pessoas estão querendo determinar que Deus faça isso ou aquilo. Nós vivemos em dias em que as pessoas querem ser Deus e querem fazer de Deus seus servos. Basicamente, é o que Naamã declarou aqui. Ele disse, olha, ele poderia ter vindo mesmo ao meu encontro, porque eu sou muito importante. E ele então decide voltar para a Síria leproso. Por causa do seu orgulho, ele não quis mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, porque ele considerava o Rio Jordão um rio de águas impuras. Mas aí os seus criados, os seus servos disseram para ele o seguinte: meu senhor, se o profeta tivesse pedido para ti algo difícil, tu não faria? Quanto mais que o profeta pediu algo simples, o que é que custa você dar 7 mergulhos nesse rio? E aí é o verso que eu quero ler, no verso 14. Ele decide então, obedecer a palavra de Deus. E aí no verso 14 diz assim, ó: então desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Em outra versão diz como a carne de um bebê, de um recém-nascido. E ficou purificado. Amados, nós podemos ver aqui o fruto da obediência. Ele decide obedecer, e ao obedecer, ele foi abençoado. Por isso eu me reporto a você agora, amado ouvinte, dizendo para você o seguinte: quer ser abençoado por Deus, mas tu quer ser abençoado de verdade, obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Naamã, quando ele decidiu obedecer, a Bíblia diz que ele desce e ele mergulha 1, 2, 3, 7 vezes. E na 7ª vez, consoante a palavra do homem de Deus, conforme o que Eliseu havia dito, a sua carne ficou como a carne de uma criança, como a pele de um bebê. Ele ficou purificado, ele foi curado da lepra. Glória a Deus por isso. E aí, no verso 15, nós observamos a conversão de Naamã. Verso 15 diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão o Deus
de Israel. Não há Deus senão o Deus de Israel. E aí ele oferece presentes para Eliseu. E aí no verso 16, nós percebemos, para nós fecharmos a nossa palavra de hoje, nós percebemos uma postura admirável de Eliseu. Porém, verso 16, porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei os teus presentes. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Meu querido, que postura de Eliseu. Eliseu poderia ter aceitado aqueles presentes, mas ele disse: não, eu não faço a obra de Deus para ganhar presentes. A minha palavra final para você hoje é: quer ser abençoado por Deus? Volto a repetir, porque isso é muito importante. Obedeça a palavra do Senhor. Naamã só recebeu a sua bênção quando ele quebrou o orgulho, quando ele abriu mão do seu eu, quando ele abriu mão do seu orgulho, e ele então decide obedecer a palavra do Senhor, mergulha 7 vezes e ficou curado. Que você possa obedecer também a palavra do Senhor.